vamos fazer aqui a roda da vida financeira. Algumas pessoas perguntam a mim, perguntam a Ana, como saber onde estão, qual é o momento atual? Porque nós temos dito o seguinte: quando você pede um Uber, por exemplo, ele quer saber para onde você quer ir, mas ele quer saber onde você está para traçar uma rota para que você possa chegar onde você quer. E nós dizemos isso no nosso livro Faça as Pazes com Seu Dinheiro. É importante para gerar transformação. Então as pessoas estão perguntando, mas como descobrir onde eu estou? Então, papel e caneta na mão, eu vou te dar agora a oportunidade nessa aula de você entender. Você vai fazer a roda da sua vida financeira e você vai descobrir quão próspero você já é e quanto você ainda pode se tornar. Então, fica por aí, não sai daí. E se você não é um assinante aqui do canal, se você não está inscrito aqui no canal, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Você curte, dá o seu like, compartilha, comenta, faz essa mensagem chegar o mais longe possível e fica por aí que a gente já vai. O que que nós vamos fazer? Eu vou trazer para você 10 questões onde você vai dar uma nota de 0 a 10, e aí no final você vai saber exatamente onde você está nesse caminho da prosperidade, ok? Papel e caneta na mão. Eu vou compartilhar com você algo fantástico aqui, você não pode perder. Isso vai te ajudar muito a você entender onde você está agora. Então vamos lá. Esse é um círculo e você vai poder baixar. Eu vou deixar ele aqui para você poder baixar essa ferramenta, ok? E você vai ter acesso a essa ferramenta completa para você saber onde você está nesse momento. Então vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte: está vendo esse 1 aqui? Essa é a primeira questão, ok? E você vai ver que tem de 0 a 10, tá bom? De 0 a 10. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para o seu momento atual e como você tem vivido. Essa é a primeira questão, ok? Então, você vai colocar aqui uma nota, vai marcar um ponto, tá? E você vai botar a pontuação aqui. Bom, vamos lá. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Reflita sobre o que eu vou te perguntar. A primeira pergunta que eu quero para te fazer, e como família, se você é casado, a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre reserva financeira. É isso mesmo. Para você saber onde você está, eu quero saber, você precisa entender se você tem reserva financeira, mas não é qualquer reserva. Não preencha ainda. Aguarde um momento, deixa eu te explicar. O que é reserva financeira? Ó, se você não tem, Rezende, não tenho nada, eu tenho dívida, não tenho dinheiro guardado, não tenho nada, ok, então é zero, tá? Zero. Você vai vir aqui e vai botar um pontinho aqui. Mas se você, o que é 10? 10 é o seguinte: você tem 6 vezes o seu custo fixo, ok? Investido com alta liquidez, ou seja, dinheiro disponível em até 24 horas. Então, eu não estou falando um carro, eu não estou falando uma empresa, eu não estou falando um imóvel, não, nada disso. Eu estou falando nem dinheiro investido que você não possa sacar em 24 horas. Eu estou dizendo dinheiro aplicado, mas aplicado de forma que em até 24 horas você possa resgatar esse dinheiro. E quanto precisa ser, Rezende? 6 vezes o seu custo fixo. Então, se você tem um custo fixo, por exemplo, de 10 mil, só para dar um exemplo, de 10, ok? Você tem que ter 60. Menos do que isso não te traz paz, não te garante paz. Mais do que isso, você talvez esteja perdendo a possibilidade, porque essa renda, esse investimento com alta liquidez, ou seja, dinheiro disponível, ele normalmente tem uma rentabilidade baixa. Então você faz isso e depois você já pode subir um outro degrau, ok? Mas nesse primeiro momento é isso. Então, se você tem, é 10. Se você não tem nada, é 0. Se você tem qualquer outra coisa, você coloca aqui. Então vamos lá, deixa eu te mostrar como você vai fazer isso, tá? Você vai fazer assim, ó, tá? Então, o exemplo que eu estou dando é o seguinte: imagina que seja uma pessoa que ela diga, não, eu não tenho 6 vezes, mas eu tenho alguma coisa, e com liquidez, investida e disponível. Então, a minha nota que eu me dou é 7, ok? 7. Então, ok.
Então, imagina que essa pessoa aqui tem, sei lá, 5 vezes investido, 4,5, 5 e pouquinho, o seu custo fixo. Ela se deu uma nota 7, tá bom? É isso aí, legal? Então é assim que é para fazer, tá? Segunda questão, agora você vai analisar aqui, ó, esse raio, tá bom? A segunda questão é a seguinte, a pergunta que eu quero te fazer. A família, você, sua esposa, você e seu marido, vocês têm um orçamento familiar e têm metas financeiras, ok? Ou seja, tem um valor definido para comer fora, um valor definido para viagem, um valor definido para gastar com cursos, treinamentos. Você tem um valor definido para moradia, para aluguel, para transporte, ou seja, dividido por categoria, com saúde. Você tem orçado, você tem ali uma planilha, um aplicativo, você tem algo ali que te dê isso? Me diz aqui. Se você tem, parabéns, ok? Então, nota 10. Gente, eu tenho um orçamento familiar, ou seja, é meu e do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido, ok? E tá tudo definido por categoria, tá? Além disso, esse orçamento, ele está trabalhando para que as metas da família, o objetivo da família seja alcançado, ok? Legal, parabéns. Se tem nota 10, ó, Rezende, nós temos, mas não é bem assim, não tá tudo junto. Então, se você não tem o nada, nota 0. Ou no meio você vai procurar aqui algum ponto aqui para poder colocar, ok? Então, é isso. Então, vamos lá no meu exemplo aqui. Por exemplo, essa pessoa se deu nota 9 para essa questão do orçamento que ela tem. Agora nós vamos para o terceiro pilar. Terceiro pilar. A terceira é o seguinte: as finanças do casal são tratadas em conjunto. Marido e mulher, se você é casado, é tratado em conjunto. Se você não é casado, você pode pensar, se você fosse casado, você estaria tratando as finanças junto? Então, assim, o ideal é que, independente de qual a renda do marido, qual a renda da esposa, ok? Haja só um orçamento, como se vocês vissem um só renda. E assim, as despesas são dos dois, a renda são dos dois, o objetivo é dos dois, tudo é dos dois. Então, você não tem meu dinheiro, o dinheiro dele, não, eu pago essas contas, ela paga essas contas, não. E mais, os investimentos de vocês, vocês fazem juntos. Ah, tem um que conhece melhor, tudo bem, mas vocês conversam, vocês tomam decisões, os dois sabem onde está, por que está tomando aquela decisão, mesmo que um conheça melhor. Como é que vocês tratam as finanças de vocês? Vocês veem o seguinte, cara, a empresa é dos dois, o carro é dos dois, a casa é dos dois, ou vocês têm uma visão assim, não, isso é meu, isso é dele ou isso é dela? Como é que vocês veem? Bom, se vocês veem tudo como dos dois, parabéns, nota 10. Se vocês falam, não, é tudo separado, não tem nada disso, nota 0. Qualquer coisa no meio, você escolhe uma outra nota aqui para você poder dar, tá bom? Mas é assim. Então, vamos lá, vamos ver nesse exemplo aqui. Ó, esse casal, por exemplo, se deu nota 4, nota 4. Então, provavelmente, né, eles têm algumas coisas ali em conjunto, algumas coisas não são, tem um orçamento, eles têm uma maneira deles de tratar. Legal? É isso aí. Bom, agora vamos para esse raio aqui, ó, o 4. Vamos entender o raio 4 como funciona. A pergunta é: a família dizimista fiel, o que quer dizer isso? Toda a renda da família, eu não estou dizendo faturamento da empresa, se você tem um negócio, eu estou dizendo renda CPF. Toda a renda da família, 10% de tudo líquido que entra, você dá o dízimo, ou seja, na igreja que você congrega, você dá o dízimo. Tem pessoas que nem estão dizimando, nem sabem quanto ganham, então como é que você está dando o dízimo? Outra coisa, você é um ofertante fiel. Então, sempre você está ofertando, independente se para a igreja, independente. Ó, dízimo é na igreja, e é na sua igreja, na igreja que você congrega, ok? Oferta, não, oferta pode ser na sua igreja, numa outra igreja quando você vai visitar, pode ser para um irmão, pode ser para alguém que está pedindo ajuda, pode ser para sua mãe, oferta. Tá. Agora, tanto o dízimo quanto a oferta tem que ser dado com alegria. Você precisa entender, quem oferta, mas não é com alegria, quem dá o dízimo, mas não é com alegria, é
como se nunca tivesse dado dízimo, é como se nunca tivesse ofertado. E é fiel. Então, assim, 10%, Rezende, ó, nós temos uma renda de 30, a gente dá o dízimo de 3. Um dia que a gente teve a gente entrou uma renda de 500 mil, nós fomos lá e demos dízimo de 50 mil. É 10%. Com a gente isso não tem conversa, que legal. Isso é um dizimista fiel, ok? Isso é um dizimista fiel, parabéns. Ofertante, como eu gosto de pensar, você, toda oportunidade, toda vez que você está num culto, lá na hora da dízimos e oferta, você oferta com alegria, vocês ofertam, vocês dependem da palavra do pastor para ofertar, mais ou menos, né? Como é que é? O quanto você vive a sua generosidade, ok? Se você falar, Rezende, não, nós somos dizimista fiel, tudo, não tem conversa, para a gente só é negociável, dos dois. Então, nota 10, parabéns. Dizimista e ofertante com alegria. Nota 10. Não, Rezende, que dízimo o quê? Tá maluco? O pastor é tudo ladrão, nós não damos, nem concordamos com isso. A gente acha que não é bem assim, isso está distorcido, ok. Não, Rezende, que oferta, ok? Eu já dou o dízimo ou nem dou o dízimo, ok, zero. Entre uma coisa e outra, não, às vezes eu dou o dízimo, dou, mas não dou sobre tudo, oferto, mas não oferto sempre. Dou o dízimo, oferto, mas não com alegria. Não, a gente não tem uma concordância sobre isso, ok? Você escolhe uma nota aqui no meio, tá bom? Escolhe uma nota, vamos ver o nosso exemplo 3. O nosso exemplo 3. Agora vamos para o raio 5. O raio 5 diz o seguinte: a família investe pelo menos, no mínimo, 20% todos os meses e da forma correta. O que é a forma correta? Se eu ainda não tenho 6 vezes as minhas despesas fixas, eu tô investindo. Então, assim, primeiro eu dou o dízimo, depois eu faço o meu investimento e depois eu aplico o meu padrão de vida, ok? E é 20% no mínimo. Enquanto eu não tenho 6 vezes os meus custos fixos, é investimento de curto prazo, é para construir a reserva, é com alta liquidez, ok? É isso aí. Não, Rezende, nós já transbordamos isso aí. Então, agora você está podendo investir ainda mais em investimentos de médio prazo, bota ali de 1 a 3 anos, mais ou menos. Troca do carro, a viagem que você quer fazer, a reforma, ok? Alguma coisa que você queira fazer. E investimento de longo prazo, para a sua liberdade, para a sua aposentadoria, ok? Então, liberdade. Aí, investimento de 10, 20, 30 anos, tudo depende da sua idade, ok? Então, esses são investimentos. Então, você faz. Por que 20%? A gente fala de finança à luz da Bíblia. Esse livro a gente escreveu todos os conceitos assim. Faça as pazes com o seu dinheiro. É um livro escrito dessa forma. Por exemplo, se você for ver José, quando o faraó tem o sonho das vacas magras, vacas gordas, o que José diz? Olha, né, e Faraó entrega ali para José fazer a gestão desse tempo. Ele diz: ó, durante as vacas gordas, nós vamos 20% de tudo que for produzido, nós vamos guardar. E quando o Egito passa por aquela época das vacas magras, e ele passa com tranquilidade, passa com segurança. Por quê? Porque ele guardou. Por isso nós dizemos os 20%, ok? Então, os 5 aqui ou a questão do investimento. Nesse exemplo, por exemplo, se deu nota 7, ou seja, não está guardando 20, não está investindo 20, ou está, mas não da forma correta, mas também não está investindo zero. Então, ele encontrou uma forma aqui que ele falou: estou ali, me dou uma nota 7, por exemplo, e tal. Então, muito legal isso aí. Então, vamos lá. Vamos agora para o raio 6 aqui, ó. Esse é o raio, como se fosse a roda de uma bicicleta, esse é o raio, né? E esse é o aro. Então, vamos lá. No 6 as suas despesas fixas mensais, da sua família, ela está no máximo 55%, ou seja, se você tem uma renda de 10 mil, as suas despesas fixas são pagas com 5.500 reais? Sim, Rezende. Então, parabéns. Nota 10 para você. Nota 10 para você. Você está louco, Rezende. 10 mil, eu tenho uma renda de 10, 10 mal dá. Então, nota 0 para você. Ok? Nota 0 para você. Ou é negativo. Qualquer coisa no meio aqui, você vai escolhendo a nota. Você está mais perto do 10 ou mais perto do 0. Ok? Então, tá aí. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse exemplo, a nota 10, não, a minha despesa, ela não passa de 55%, minha despesa mensal. Muito bom, muito bom. Vamos para o raio 7. O raio 7, ele fala do seguinte:
Vocês usufruem a vida? Então, por exemplo, suas férias são planejadas, você planeja onde você vai tirar férias, né? Quanto você vai gastar, quando você vai, né? Você sai, por exemplo, vive experiência, janta fora, vai no cruzeiro com a gente, no Family Experience, você vem aqui fazer SOS casamento, celebrando, né? Você sai para comer fora, dentro das suas possibilidades, dentro da estação que você está vivendo, ou seja, você usufrui, vive experiência, né? Coerente com essa fase da vida. Exemplo, nota 10. Faço sim, sem extravagância, mas na medida que eu estou vivendo. Às vezes a fase que eu estou vivendo é tomar um picolé, bicho. Então tá bom. Não, é comer uma pizza, ok. Não, às vezes a fase que eu estou vivendo é viajar para o Nordeste nas férias, legal. Não, minha viagem agora eu estou indo para Disney, estou indo para Paris, legal. Dentro da sua fase, da fase que você está vivendo, está usufruindo, sim, legal. Então você dá a nota, no nosso exemplo aqui, 4. Então existem pessoas, por exemplo, que estão trabalhando pouco e usufruindo menos, porque independente da fase que você está vivendo, mesmo que você esteja endividado, existe um usufruir, que é tirar um dia de descanso, por exemplo, ok? Assistir um filme em casa, ver o pôr do sol, né? Mas todos nós podemos viver essa fase do usufruir. Muda de que forma que você usufrui, dependendo da fase da vida que você está vivendo, mas todos nós devemos usufruir. Caso não façamos isso, estaremos pecando. É importante que a gente entenda isso. Bom, feito isso, vamos agora para o raio 8. Raio 8 é o seguinte: vocês fazem gestão financeira da família? Então, assim, você tem uma planilha, tem um aplicativo, você tem um caderno, você tem gestão sobre quanto ganha, quanto gasta, onde gasta, se está endividado, quanto está devendo, para quem está devendo, qual a maior taxa de juros. Você frequentemente faz um acompanhamento que seja mensal, os dois. Então, por mais que um tenha mais domínio, está mais no dia a dia, mas o outro senta, ó, estamos gastando tanto de Uber, ó, quando nós gastamos com comer fora, ó, nossa renda aqui, ó, nosso investimento, quanto rendeu esse mês. Você tem isso? Se você tem, parabéns, nota 10, ok? Nota 10 para você. Se você não tem, nota 0. Não, Rezende, nem pensar, não tem caderno, não tem aplicativo, não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu gasto, nota 0. Qualquer coisa no meio, você vai escolher uma nota aqui entre 10 e 0, vai ver aonde você está mais perto, ok? No nosso exemplo aqui, deu nota 2, ou seja, eu sei quanto ganha, mas não sei quanto gasta, estou devendo não sei quanto é a taxa de juros, nota 2, nota 1, ok, então tá aí. 9, 9 é o seguinte: vocês avaliam o balanço patrimonial pelo menos uma vez a cada 6 meses? Eu nem sei o que é isso, então deixa eu te dizer. Você tem lá um carro, às vezes você tem lá uma casa, você tem um investimento, você tem alguma coisa, ou você não tem nada. Mas você para de 6 em 6 meses, você e seu cônjuge, para fazer o balanço patrimonial, porque o seu carro provavelmente ele está desvalorizando e você tem uma lição aqui. Você fala, meu Deus, pagamos, sei lá, 100 mil nesse carro e quando eu fui ver agora na FIP, tá valendo 80. Ué, meu Deus, né? Tá ficando é igual um gelo, tá derretendo. Mas em compensação, nós temos uma casa que valia 300, agora tá valendo 340. E isso tem aprendizado. Eu falo, ué, isso aqui derrete, isso aqui cresce, ó. E aí você vai aprendendo. Então, porque o que deixa uma pessoa rica, próspera, não é a renda, mas é o patrimônio crescente. Então, nós precisamos estar de olho no patrimônio e não na renda. E a maioria das pessoas estão de olho na renda. Então, se você faz balanço patrimonial pelo menos uma vez a cada 6 meses, você e seu cônjuge, ok? Nota 10. Rezende, não faço, nota 0. E você vai escolher qualquer nota aqui no meio, se não for nem nunca, nem sempre, ok? Você vai ver o que é mais presente. Aqui no exemplo deu nota 1, por exemplo. Bom, e agora vamos para o 10º raio. O que é o 10º raio? Você tem mais de uma fonte de renda? Então presta atenção, dificilmente você vai conhecer alguém próspero, próspero de verdade, que tem uma única fonte de renda. Então, se você é casado, imagina que você tem uma fonte de renda, sua esposa tem outra, vocês precisam ter pelo menos mais uma, nesse caso, 3 fontes de renda. Não, o Rezende, só eu que trabalho, minha esposa é do lar. Ok, então você precisaria ter 2 fontes de renda, ok?
Mas pessoas prósperas têm mais. Mas eu não estou pedindo para você dar esse passo antes da hora. Você precisa estar bem estabilizado para você tomar a decisão de ter uma segunda, depois uma terceira fonte de renda, porque pessoas prósperas têm mais fontes de renda. Então, se você não tem, é zero, ok? Independente de quanto você ganha. Se você tem, né? Você vai botar aqui nota 10. Gente, tenho sim mais de uma fonte de renda. Ok, parabéns. E se você, qualquer coisa aqui no meio, tipo, né? Estou implementando, até tenho, mas por enquanto ainda não está maduro. Então você vai escolher aqui uma nota aqui no meio, tá bom? Para você poder decidir aqui. Aqui no caso, no exemplo, deu nota 0. Bom, se você fez aqui, cumpriu o exercício, você marcou essas bolinhas, vamos dizer, de acordo com a nota, ó, nota 9, nota 7, tá vendo? Nota 4, nota 3, é isso. E aí, agora, o próximo passo é isso, ó. Você vai ligar os pontos, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó, do aro 1, você vai ligar o aro 2, o aro 3, o aro 4, o aro 5, o aro 6, ligou todos os aros. Agora, presta atenção. O plano de Deus é esse aí, ó. Um círculo. É isso que Deus tem na sua vida. Um círculo. É isso que Ele quer. Agora, dá uma olhada como está a sua vida financeira e o quão próspero você anda. Tá vendo só? Olha qual é o plano de Deus, perfeito, um círculo, e olha como tem estado a sua vida. Agora também você já sabe, respondendo aqui, você já sabe que para você gabaritar a roda da vida financeira, você precisa o quê? Ter a reserva financeira de pelo menos 6 vezes o seu custo fixo. Você precisa ter um orçamento familiar com metas familiares definidas, e esse orçamento tem que trabalhar para a realização dessa meta, ok? Você precisa ter tratar as finanças do casal em conjunto, uma só carne, esses são os planos de Deus. Então não tem, o Rezende, não dá para ter hoje, ok, mas você já sabe que isso precisa ser perseguido, tá bom? Bom, você precisa, a família precisa dar o dízimo, ser dizimista fiel sobre todo o dinheiro, toda a renda líquida que entra, é preciso, e é preciso também ser ofertante, ok? Com alegria, dizimista e ofertante com alegria. Você, para gabaritar os 5, você precisa investir, no mínimo, 20% de toda a sua renda, no mínimo 20%, fazer o que José fez, e foi a grande solução na época lá do Egito. As despesas mensais precisam ficar no máximo em 55% da sua renda. Então você tem dois movimentos aqui para fazer: diminuir despesa e aumentar renda. Você vai gerar uma segunda renda, diminuir despesa para ficar, e não tem problema. Hoje talvez você fala, não, eu estou consumindo 100%. Então você vai cortar 1% de despesa e vai aumentar 1% na sua renda. Você já melhorou 2% aqui. E você vai todo mês, ou de 2 em 2 meses, corta 1% da despesa, aumenta 1% da renda. E você vai nesse movimento, ok? Mesmo que você não saia do cativeiro, do Egito, você vai, mesmo que você não entre na Terra Prometida, você vai entrar no deserto e vai apontar um caminho para os seus filhos, para as suas futuras gerações. O sétimo, vocês usufruem da vida. Então, aqui não pode ser obra do acaso, você precisa ter ali, de acordo com o momento, com a estação que você está vivendo, mas você precisa ter os momentos de usufruir dessa vida, ok? Então, eu vou ver o pôr do sol, eu vou comer uma pizza, eu vou fazer uma pizza em casa, eu vou sair para viajar para perto, daqui a pouco eu estou indo para o Nordeste, daqui a pouco, mas eu estou usufruindo de acordo com o momento que eu estou vivendo, com a estação que eu estou vivendo. 8, você faz gestão financeira da família, ou seja, todo mês, pelo menos ali, um aplicativo, um caderno, uma planilha, você faz a gestão financeira da família, os dois, então um faz, mas o outro, olha, estamos gastando isso, investimento está assim, ok? É isso para gabaritar. O 9, você coloca na sua agenda para fazer avaliação do seu balanço patrimonial pelo menos uma vez a cada 6 meses. Eu não estou nem dizendo mas você vai perseguir, é como subir na balança todos os dias. Isso vai te incomodar e vai te trazer luz, só o fato de você estar olhando. E o 10, para você gabaritar, você precisa ter mais uma fonte de renda, mais duas, mais três, mas você não pode colocar todos os cestos numa única, todos os ovos num único cesto. É muito importante que você faça isso. Feito isso, tem uma outra questão. Presta atenção. Se você somar todos os pontos, você soma 6 mais 9 mais 10, tá vendo aqui?
Eu fiz esse exemplo aí, você vai ver aí embaixo. 6 mais 9 mais 10 mais 4 mais 7 mais 3 mais 5 mais 2 mais 1 mais 0. Deu 47. Que conclusão eu chego? Eu estou nesse momento, de acordo com a minha consciência, com as notas que eu dei, vivendo 47% da prosperidade que Deus tem para mim. É possível que, conforme eu vá caminhando, eu vou descobrir que eu ainda posso muito mais. Mas, no primeiro momento, essa é a grande lição, ok? Eu estou vivendo 47%. Quanto mais eu gabaritar as outras notas, ou for subindo notas aqui, fazendo isso frequentemente, ok? Mais eu vou viver a prosperidade que o Senhor tem para mim, ok? Muito importante que a gente possa entender isso. Você entendeu? Você gostou? Você fez a sua avaliação? Vou deixar aqui todas essas perguntas, vou deixar aqui também essa roda, né? Essa avaliação, a roda aí da vida financeira, que é um indicador de prosperidade. E se você precisar de um apoio para você evoluir nessa estratégia, vou deixar o link aqui para você adquirir o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. E aqui também você pode adquirir o livro, ou você ainda pode adquirir também o livro e o curso, para que você possa caminhar, mergulhar mais profundo ainda, tá bom? E colher os melhores frutos. Meu desejo é que você, ao fazer de novo a roda da vida financeira daqui a um tempo, você perceba que você evoluiu graças aí toda a transformação que você viveu, ok? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, me dê essa honra, se inscreve, não deixa para depois. A maioria das pessoas são abençoadas aqui, não se inscreve, deixa para depois, acaba não se inscrevendo. Curte, dá aquele likezão tão importante para gente. Comenta aqui, eu vou me transformar, ok? E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você ama. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.